Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Bad Batch, dessa vez do 10º episódio da primeira temporada, Common Ground, Ponto em Comum. Vamos lá, o episódio começa em Raxus, né, o planeta que era a capital, né, dos separatistas, né, da Confederação de Sistemas Independentes. E tem uma capitã imperial, né, chamada Capitã Bragg. E ela meio que tá fazendo um discurso sobre como o Império não é inimigo do pessoal separatista, de Raxus e tal, blá blá blá. E aí, né, o senador Avi Sin, que é o representante, né, lá dos separatistas em Raxus, ele fala, né, pra droid dele, GS-8, que ele não vai mais ser um fantoche do Império. Ele não quer ser um fantoche do Império. E aí a Capitã Bragg, né, ela fala que o senador, sim, ele vai... Que o senador, sim, ele vai explicar, né, mais sobre o toque de recolher, que foi ele que instaurou, né. E aí ele tá fazendo um discurso sobre como eles têm que apoiar o Império, só que aí depois não. Ele vê que isso tá errado, ele diz... E ele disse pra GS-8, né, que caso alguma coisa desse errado, ela seguisse estritamente as instruções dele, na forma que ele mandou. E aí ele fala, né, lá no discurso que a ocupação imperial é injusta e que eles não devem se deixar ser governados pelo Império e tal. E aí ele é preso, né, e a GS-8 ela solicita ajuda. Lá em Ord Mantell, a Bad Batch tá voltando pro bar da Cid, né? E a Omega tá comendo Mantell Mix com o Wrecker. E pergunta, né, quando vai ser a próxima missão do time. Só que aí o Tech acha meio difícil, né? Acha melhor eles ficarem um tempo quietinhos. Porque tem 2 caçadores de recompensa atrás da Omega, né? E o Hunter fala pro Wrecker que a Omega, ela passou por muita coisa. Ela precisa de um tempo. Só que o Wrecker olha pra Omega e diz, não, ela me parece bem. E eles entram no bar da Cid, né? E a Cid já fala que eles têm mais uma missão, que é eles fazerem uma extração em Raxus. E eles, espera, a gente vai ajudar separatistas? Que? Não. Ela, vocês estão me devendo, lembra? E trabalho é trabalho. E o Hunter fala pra Cid que ele não vai levar a Omega pra um planeta controlado pelo Império, muito menos um planeta separatista. E aí a Cid diz, deixa ela aqui comigo, ele. Eu não confio em você, ela. Que bom, pois você não devia, mas eu vou ficar de olho na menina, porque se significa que eu vou ser bem paga, então essa menina vai estar segura comigo. E aí o Hunter conversa com a Omega, diz que ela vai ficar, né, com a Cid pra própria segurança dela, né. E aí a Cid, ela dá uma esponja pra Omega indicando que ela vai limpar o bar. Enquanto isso, o pessoal tá lá no hiperespaço, né, debatendo, porque o Hunter diz que ele sempre pensou que eles iriam pra Raxus, mas não desse jeito. E o Echo tá mó desconfiado, né, achando que é uma armadilha separatista. E eles chegam, são abordados por 2 naves separatistas pedindo o código de acesso. Eles emitem o código de acesso da cliente da Cid, né, e o Echo acha que é uma armadilha, mas o acesso deles é liberado e eles pousam em uma floresta. Até que diz, viu? Deu certo, só que o Echo continua discutindo, né, achando que é uma armadilha. E o Hunter manda os dois ficarem quietos e esquecerem política, porque eles têm uma missão a fazer. E aí a GS-8 aparece, né, se apresenta e vai meio que dizer o porquê o senador, sim, ele foi preso, né, só que ele diz, não, a gente não quer saber, a gente tem que ir onde? Ela, direto ao ponto, gostei de vocês. E aí, né, a Omega tá lá no bar da Cid, assim, e a Cid, menina, tu tá estragando o humor. E tipo, lá no bar só tá a Cid, o Bolo, o Cat e a Omega, mas enfim. E aí, a Omega diz, não é justo, ela, menina, a vida não é justa. Então, levanta e faz alguma coisa. Se você não fosse tão indefesa, você não estaria aqui, eu não estaria que tá vigiando você. E aí a Omega fica num canto, né, o Bolo e o Cat olhando pra Cid, assim, ela, que foi? E ela vai falar, né, com a Omega e diz, seguinte, eu prometi que ia manter você segura e que ia ficar de olho em tu. Ela, e quanto você tá sendo paga pra isso? E a Cid, não o suficiente. E aí, né, a Bad Batch e a GS-8, eles chegam no palácio, né, e veem que tem bastante segurança. O Echo e o Wrecker até ficam achando que a GS-8 armou pra eles, só que ela diz não. E aí o Hunter diz que eles têm que derrubar o sistema de vigilância.
E aí, eles vão, desacordam alguns guardas clones, né? Usam a GS8 como distração para apagar mais 2 guardas. E aí eles entram com o código de acesso da GS8. E o Hunter ordena que o Wrecker e o Echo limpem os pisos superiores, enquanto ele e o Tech vão limpar o piso principal e a GS8 vai ficar com eles, para ele ficar de olho nela. Eles chegam num corredor, né, onde tem 2 Clone Troopers. Ele, beleza, eu dou um jeito. Tech, você e a Omega vão fazer isso. Ele, mas a Omega não veio. Ele, é. E aí a GS8 ela vai e diz, deixa comigo, eu sou profissional. Ela vai tentar distrair os guardas, só que eles vão começar a atirar nela. E aí o Hunter, ele joga uma granada, né, que dá choque fazendo que eles desacordem. Provavelmente uma Droid Popper, né, mas enfim. Dá uma onda de choque e os clones desmaiam. E aí chegam mais clones, começam a lutar contra o Hunter e tal, eles derrubam um vaso. Mas eles logo são desacordados também, e a GS8 consegue salvar outro vaso, que diz que é inestimável, foi um presente para o senador Avicin, né? Há muito tempo e que não tem preço. E eles, droids. Enquanto isso, lá em Ord Mantell, né? A Cid tá jogando The Jarek junto com ela contra o Bolo e o Cat. E a Omega diz, eu não faria isso se fosse você. Ela, tá bom, expert. E ela vai, aperta uma tecla e ela perde. E aí o Bolo e o Cat estão comemorando. Ela, beleza, expert, o que você faria? E a Omega vai, aperta uns outros botões lá pra fazer uma jogada. E ela vence. E aí o Bolo e o Cat estão discutindo um com o outro porque eles apostaram. Porque um deles apostou tudo. Eles vão meio que resolver as diferenças do lado de fora do bar, né? E aí a Cid, ela vê que a Omega é boa em The Jarek. E ela, como assim? Ela, eu sou uma ótima estrategista. E aí a Cid, o que você acha de jogar por dinheiro? A Omega pergunta quanto ela receberia. A Cid diz 30%. Aí ela, não, eu quero 60%. E a Cid olha meio assim pra ela. E aí, né? O senador, sim, ele tá meio que sendo interrogado numa sala pela Capitã Bragg, né? Só que ele diz que a lealdade dele é ao povo e não ao império. E que essas táticas, né, não funcionam com ele. E aí a Capitã Bragg, ela levou com ela uma unidade de interrogatório ITO. Mas a unidade logo é explodida em uma bomba de fumaça jogada. A Capitã Bragg e os Clone Troopers são desacordados e é o resgate, né? Só que aí durante o resgate um dos alarmes foi ativado. E eles meio que vão pra varanda, né? Eles veem um tanque andador ali. E eles vão pegar o tanque e sair. Eles disparam os ganchos. E aí o Tech e o Echo conseguem derrubar os clones que estão lá e tomar o tanque. E o resto desce de gancho lá pra dentro do andador. Eles ligam o andador e vão andando, né, pra fugir. A Capitã Bragg, ela pede pra derrubarem o andador. Eles atiram. Os Clone Troopers atiram, né, e acertam o estabilizador traseiro do Walker, né, do andador que a Bad Batch tá. E o estabilizador traseiro cai. O Hunter e o Wrecker dizem para o Echo e o Tech recalibrarem manualmente, né, consertarem, fazer os reparos, enquanto eles lutam contra os clones. O Echo e o Tech, eles quase são capturados, né, mas o Senador Singh, ele quebra o vaso inestimável na cabeça dos Clone Troopers e eles são desacordados pelo Echo e pelo Tech. E ele, eu não gostava desse vaso mesmo. Os reparos ficam prontos e a Bad Batch volta para dentro do Walker, né, para eles fugirem. E aí o senador, sim, ele pede pro Tech virar no beco. Ele, a imagem vai ficar encurralada. Ele, confia em mim. E aí o Hunter pede para o Tech confiar. Eles viram, né, num beco. E em uma parede lá, o senador, sim, diz que tem uma passagem subterrânea. Eles vão até ali, plantam uma bomba, né, fecham a porta do Walker para eles não serem pegos na explosão. Explode e eles fogem, né, pela passagem subterrânea. E aí, outros Clone Troopers, eles derrubam o Walker, né? E veem que ele tá vazio. E aí, a Bad Batch, a GS8 e o Senador, sim, eles estão correndo de volta pra Marauder, na floresta. Mas ele fala que ele não pode fazer isso, ele não pode abandonar o povo dele. A GS8 diz que ele vai proteger o povo, mas não ao lado do Império. Ele vai fazer isso sozinho. E o Echo diz, ela tem razão, viva pra lutar outro dia.
E aí eles saem de Rexas, né? Eles chegam em Ord-Mantell e vem um monte de gente correndo pro bar da Cid, né? E lá eles chegam e a Ômega, mano, ela tá jogando The Jarek contra um Pantorano e ela ganha e é imbatível. A Ômega é imbatível. A Cid manda limparem, né, o bar, todo mundo vazar, porque as apostas acabaram. E ela elogia a Ômega, diz que a garota tem um talento nato e tal, mas o Hunter já diz, oh, eu não falei pra tu não chamar a atenção, menina. Só que aí a Cid, ela vem e defende a Ômega, ela diz, oh, calma aí, rapaz. Ela tem talento e se não fosse por ela, mano, o tanto de jogo que ela ganhou deu pra pagar a sua dívida. Então seja mais grato. E ela sai dali, né, o Wreck olha com um olhar de eu te avisei. E o Hunter vai falar com a Ômega, né? Ele diz, isso é verdade que você pagou nossa dívida? Ela, sim, eu queria ser útil e tal, mesmo não estando na missão. Ela, aí ele, ok, garota. Vamos testar suas habilidades de estratégia. Vamos jogar The Jarek. E se você vencer, você não vai ficar... Eu não vou te proibir de ir nas missões. E aí os dois começam a jogar The Jarek. E assim o episódio acaba. Bom, gente, foi um episódio bacana. Tem gente que pode chamar de filler, mas, pô, a gente viu mais da evolução da Ômega. Eles finalmente pagaram a dívida que eles estavam com a Cid. Bom, por culpa do Wrecker e da Ômega, né? Mas, enfim. E a gente viu eles conhecendo outros separatistas, entre aspas, né? Porque os separatistas mais gente boa que a gente tinha conhecido até então eram... a senadora Mina Bonteri, né? E o filho dela, Lux. Agora a gente conheceu o senador Avicin, né? Que ele quer fazer o que é melhor pelo povo dele e não ceder ao império, mas enfim. Essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fico dos corações, Jesus chama. Um forte abraço e que a força seja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.